Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Hoje, quinta-feira, 10 de julho, dia de adoração, e nós queremos guardar o nosso coração no sacrário com Jesus. Adorá-lo, amá-lo profundamente. Estamos mergulhando no livro O Caminho para a Paz Interior. Infelizmente esse livro está esgotado, do Bispo Fulton Sheen. Estamos caminhando para o final do livro. O tema de hoje muito importante para todos nós. E na quinta-feira, quando a igreja nos convida a olhar para o dom do sacerdócio e para o mistério da Santíssima Eucaristia, nossa meditação segue com o venerável Fulton Sheen e sua profunda reflexão sobre a sensibilidade do inocente. Nossa saudação muito especial aos nossos sacerdotes que oram conosco através desse programa Oração da Manhã. Querido Padre, hoje nós lembramos, na quinta-feira, o grande mistério da Eucaristia que vem pelas mãos do sacerdote, o grande mistério do sacramento da ordem. O venerável bispo nos lembra logo no início do capítulo 39, a inocência é uma forma de sensibilidade espiritual. Ou seja, o coração puro tem olhos para perceber o bem e o mal com muita clareza, porque não está entorpecido pelo pecado. Ele explica que muitas vezes a chamada maturidade do mundo é apenas uma perda dessas sensibilidades. As pessoas já não se escandalizam diante do mal, nem se comove com a bondade. É impressionante. O Fulton Sheen escreveu isso há cerca de 60, 70 anos atrás, e esta palavra continua extremamente válida para os nossos dias. As pessoas não se comovem com o mal nem com o bem. É a indiferença. Quanta indiferença! Impressionante. Ele escreve: os impuros são menos sensíveis ao pecado dos outros, não por compreensão ou misericórdia, mas porque perderam a percepção da própria mancha. Então, para mim, tanto faz as pessoas fazerem aborto, viver o adultério no matrimônio, enfim, todas essas realidades, elas são insignificantes. Por outro lado, os inocentes sentem uma dor real diante do pecado, mas não para condenar o pecador, e sim porque amam a ordem moral que Deus estabeleceu. E aqui a gente entende essa intrepidez dos evangelizadores, das pessoas que buscam a santidade, que desejam levar as almas para Deus. Quantas vezes eu escuto por esse Brasil afora padres maravilhosos, esses padres combatentes, que querem guardar a tradição da igreja, a vida moral da igreja, com aquela sensibilidade que São João Bosco tinha, fome de almas, de levar as almas para Deus. Se a gente lê a vida dos santos, a gente compreende isso, como que os santos sofriam quando viam os pecadores. É duro isso, né? E nós, sacerdotes, precisamos nos comover todos os dias com sensibilidade acerca dos pecados da nossa humanidade. Muitas almas estão se perdendo no inferno. E às vezes nós, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos,
pessoas mais engajadas na igreja, nós às vezes somos culpados por isso. Porque às vezes o nosso elan evangelizador, intercessor, está meio em decadência. A gente precisa assustar com essa questão do pecado e saber que o pecador, ele é presa do inimigo. E talvez uma evangelização, o nosso testemunho é o que falta para que a pessoa possa ascender-se da sua mediocridade, da sua lama de pecado para a graça de Deus. Nesta quinta-feira, somos chamados a olhar para a inocência do Cordeiro de Deus, presente no altar, e a pureza do sumo sacerdote, que se oferece por nós. O próprio Cristo é o inocente por excelência. É ao mesmo tempo vítima e sacerdote, oferecendo-se em sacrifício para reparar o pecado do mundo. E cada sacerdote é chamado a prolongar essa inocência de Cristo no mundo, vivendo de forma pura e oferecendo-se em oração e serviço pelo povo. Gente, vamos rezar pelos nossos padres. Vamos valorizar os nossos sacerdotes. Quão bonito é o ministério de um padre fiel, amoroso às almas, desapegado dos bens materiais, que não tem essa soberba no coração. O padre não é um militante, não é um agente de sindicato, ele é agente do mistério. Ele é um missionário do mistério. Parabéns, meu querido sacerdote, pelo seu dever cumprido. Não importa onde você esteja, padre, na capelazinha pequena, no seminário, ajudando na formação, na paróquia, ajudando na cúria, trabalhando dentro do Vaticano, nos dicastérios, não importa onde você esteja, seja um homem profundamente eucarístico e mariano, e você vai ter o seu sacerdócio com grande estima. Não vai ficar tendo medo da velhice, da morte. Nada disso vai te perturbar. Medo de passar fome na velhice. Não pensa assim, padre. Na história da igreja nós não temos nenhum relato, pelo menos eu não conheço, de que um padre tenha morrido de fome ou vivido maltrapilho jogado à rua. O padre que vive o seu ministério terá o necessário material para viver neste mundo, ou até mais do que o necessário. Eu, por exemplo, tenho mais do que o necessário, desde quando me ordenei padre. Por isso, sempre na minha vida, eu tive essa experiência de estar repartindo as coisas. Porque é tão bonito isso, como o povo ajuda os sacerdotes que são inocentes. Fotonchim sublinha, os inocentes sofrem mais com pecados dos outros do que com as injúrias contra si próprios, porque amam a verdade mais do que o próprio ego. Não é exatamente assim que Cristo sofreu no Calvário e sofre ainda hoje no Santíssimo Sacramento, quando sua presença é desprezada ou ofendida. Não é assim que o sacerdote unido à oração, ao coração de Cristo, deve sofrer pelas almas, guardando-se puro para poder oferecer o santo sacrifício agradável a Deus? Muito cuidado, gente. O pessoal satanista tem, muitas vezes, pessoas dadas ao diabo, têm pego hóstias na igreja. Aqui mesmo em Formosa, há poucos dias, na paróquia São Sebastião, uma senhora levou a hóstia consigo. Tudo para fazer escárnio a Jesus. Nós estamos num tempo tão difícil. Temos que ter muito cuidado com a comunhão dada nas mãos, porque as pessoas levam a Santíssima Eucaristia, o Sagrado Corpo do Senhor, para obras de escárnio e abuso a Cristo. Por isso, a sensibilidade do inocente não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual.
é a luz que denuncia as trevas. É a lâmpada acesa no altar do mundo. Como Tonchim adverte, se a luz que há em ti se tornar trevas, quão grandes serão essas trevas. Mas se conservares a tua lâmpada acesa, por mais pequena que seja a chama, ela iluminará o caminho dos outros. Nós, cristãos leigos, religiosos, sacerdotes, nós devemos ter aquele espírito que animou São João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Diante assim, meu prezado ouvinte, do altar eucarístico, e Jesus está aqui do meu lado, na Capela do Santíssimo, aprendemos hoje de Cristo essa sensibilidade que une pureza e caridade. Peçamos aos padres que celebrem com inocência de coração e ofereçam ao Pai um sacrifício puro e que todos nós saibamos receber a Eucaristia com um coração limpo e humilde. Que a Santíssima Virgem, Mãe do Sumo Sacerdote, preserve em nós essa sensibilidade espiritual que nos torna mais atentos ao bem e mais vigilantes contra o mal. E que a pureza do Cordeiro imolado no altar purifique também as nossas almas, sacerdotais e laicas. E que nós tenhamos uma quinta-feira de profunda adoração a nosso Senhor. Amém. Trago para concluir nossa meditação matinal para você, prezado ouvinte, o Salmo 47, 10, 11. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. Quem está no mistério de Deus está encapsulado pela justiça divina. A justiça divina que nunca falha. Ela demora, mas ela nunca falha. E essa misericórdia, o salmista diz, nós a recebemos no meio do templo. Vamos todos hoje à nossa paróquia adorar a Capela do Santíssimo. As igrejas que têm o Cristo no centro, você já entra na igreja, já começa a adorar com a genuflexão na entrada da igreja. Os que têm Jesus no tabernáculo, na Capela do Santíssimo, a gente se dirige lá, se prostra e ora. É ali que nós vamos receber essa força, prezado ouvinte, que todos precisamos para levar adiante a nossa missão batismal, assim seja. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nesta quinta-feira eu oro, Senhor, pelos sacerdotes doentes, idosos, que precisam do nosso amparo, do nosso zelo e do nosso cuidado. Encha, Senhor, o coração desses filhos do amor com a graça do Espírito Santo. Abençoa também os doentes, os que estão enfermos, em suas casas, nos hospitais, que a Eucaristia, fruto do teu amor divino, pelas mãos do sacerdote, alcance o coração dos que estão cansados, desanimados e sem rumo. Que a nossa visita a Jesus Eucarístico abra os horizontes do nosso ser para a plenitude de Cristo, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, prezado ouvinte. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Eucarística, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira, graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.